Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus e nos une ao amor de Cristo. Boa tarde ou boa noite. E também boa noite a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes, através da internet. Nós hoje celebramos na igreja São Nicolaus, o inspirador do Pai Natal. É um grande bispo, um grande cristão, é um homem que passou 20 anos preso pelo facto de acreditar em Deus e pela sua caridade, pelo seu amor, foi um grande modelo que chegou até aos nossos tempos, apesar do Pai Natal ser assim, ter umas pequenos pormenores referentes a São Nicolau, mas no essencial perdeu o essencial, porque o Pai Natal é comercial, mas tem a sua história, tem as suas origens. E também hoje faz anos que foi sepultado o nosso primeiro rei de Portugal. Eu não sei, nós já vivemos aqui todos há muitos anos no Canadá e não tem importância estas datas, mas é uma data importante. O primeiro rei, Dom Afonso Henriques, foi sepultado faz hoje 800 e tantos anos. E temos mantido-nos um povo unido, com fé, com valores, com família, amando a nossa pátria desde essa altura. Apesar de agora muitos dos nossos valores estão a perder-se. E é preciso falar nestas pessoas para nos animar. Mas vamos nesta noite, dia de São Nicolau, rezar pelo nosso irmão José Sousa Borges, Marília Castro, Henrique Coimbra e Fernando Silva. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Acolhei benignamente, Senhor, a nossa oração e suscitai nos vossos servos o desejo sincero de chegar de coração purificado ao grande mistério da encarnação do vosso Filho unigênito, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a terra árida. Cubra-se de flores como o narciso, exultem com brados de alegria. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarmon. Verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fatigadas e robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos corações perturbados: tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus, que vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-vos. Abrir-se-ão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um veado, e a língua do mundo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto
e as torrentes na ardez da planície. A terra seca transformar-se-á em lago, e a terra sequiosa em nascentes de água. No covil dos chacais crescerão canas e juncos. Aí haverá uma estrada, que se chamará caminho sagrado. Nenhum homem impuro passará por ele, e nele os insensatos não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, nem andarão por ali animais ferozes. Por ele caminharão os resgatados, e voltarão os que tiver libertado o Senhor. Hão de chegar a Sião com brados de alegria, com eterna felicidade a iluminar-lhes o rosto. Reinarão o prazer e o contentamento, e acabarão a dar a dor e os gemidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Construtores rejeitaram, tornou-se pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos homens. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos poderosos. E os construtores rejeitaram, tornou-se pedra. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: certo dia, enquanto Jesus ensinava, estava entre a assistência fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as povoações da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E ele tinha o poder do Senhor para operar curas. Apareceram então os homens, trazendo num catre um paralítico. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Como não encontraram modo de o introduzir, por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-no com o catre, deixando no meio da assistência diante de Jesus. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfémias? Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Mas Jesus, que lia nos seus pensamentos,
tomou a palavra e disse-lhes: que estáis a pensar nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para saberes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa. Logo ele se levantou à vista de todos, tomou a enxerga em que estivera deitado e foi para casa, dando glória a Deus. Ficaram todos muito admirados e davam glória a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos maravilhas. Palavra da salvação. Nós, como eu disse no princípio, celebramos hoje a festa de São Nicolau, que viveu grande parte da sua vida e foi bispo de Mira, uma cidade da Ásia Menor que pertence hoje à Turquia, e que hoje se chama Demre. O interessante é que nós estamos a celebrar essa Eucaristia na capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e o Senhor Santo Cristo dos Milagres pertence ao povo de São Nicolau, não é nosso. O Senhor Santo Cristo, a estátua que veio para os Açores, quando a Turquia foi conquistada pelo povo que vive hoje, os turcos, que é uma tribo no mundo árabe. Os turcos, os árabes são muitas tribos, não é só uma. E a tribo, o grupo, a família do povo que vive hoje na Turquia, são um povo que veio para ali, conquistou mais ou menos a Turquia no século XIV, e os cristãos tiveram que fugir. E vieram para o Ocidente, como agora nós vemos muitos árabes a vir para o Ocidente, mas no meio. O problema não é aqueles que vêm bem intencionados, o problema é os que vêm no meio. E quando aquela região que teve grandes santos, por exemplo São Nicolau, eles trouxeram a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres para Roma, para o Vaticano, para o Museu do Vaticano. Esteve lá quase 200 anos. Entretanto, descobriu-se, não sei se o termo descoberto, a palavra descoberto significa, é mais do que destapar. Por exemplo, a minha avó dizia em relação às crianças: descobre o menino. Não era destapa. Destapar era uma panela, ou um texto, tirar um texto. Descobrir é um processo de mostrar que é muito mais erudito, muito mais carinhoso, com mais amor do que o destapar, mas significa quase a mesma coisa. Eu por exemplo, quando vejo essas aragatas e com a palavra descobrir, mas o que é que descobrir? É destapar, é mostrar. Não se percebe que confusões é que hoje fazem. Nós temos que ir ao latim, de onde as palavras vieram. E esta geração que nós vivemos hoje querem confusão com qualquer coisa. E quando os Açores foram descobertos, destapados, mostrados, que já lá estavam, é verdade, foram destapados, mas é mais do que destapar, vieram, e houve um grupo de irmãs, a Teresa da Anunciada, que está o processo de beatificação, e outras, que queriam fazer um convento na Caloura, e Lisboa não dava autorização. Então elas foram a Roma, pediram ao Papa, que está ali na lista dos Papas ali fora, e o Papa ficou tão contente que não só deu a autorização de fazerem o convento na Caloura, como lhes deu a imagem que já vinha lá do Oriente. Entretanto, depois com os... Isso é outra questão, que é outra... Porquê é que a imagem mudou para Ponta Delgada? Por razões de segurança.
porque havia os calvinistas e os protestantes que não concordavam que houvesse freiras nem padres. E, portanto, aqueles barcos chegavam ali e as religiosas eram violadas, era um tremendo. Entretanto, mudaram o povo dos Açores, unido mudou para Ponta Delgada. E depois de Ponta Delgada, nós sabemos que estes tremores de terra muito fortes, em que pegaram na imagem numa procissão, e quando vê aquele tremor muito forte, por exemplo, Vila Franca, nos Açores, aquele ilhéu que vive à frente, que está à frente de Vila Franca, foi por causa destes terremotos. Aquilo partiu tudo e pessoas que morreram ali, e portanto, quando a imagem caiu no chão, começou uma grande devoção, porque os tremores de terra pararam. Quase como agora o que está a acontecer nas Canárias, que ninguém sabe o que vai acontecer nas Canárias. E depois os açorianos vieram para a América, que no fundo era a razão porque o Papa deu a imagem, porque os Açores era a terra nova. Era uma terra desconhecida que significava uma nova terra, e o Papa, todo contente, e ofereceu, então. E o povo açoriano, na boa hora, pegaram nessa imagem e trouxeram para a verdadeira terra nova, que é o Canadá e a América. Agora, a nossa imagem, eu gosto muito de dizer isto, a nossa imagem, no Canadá não há outra igual à nossa. E é fácil de ver. Quando, eu não sei quem é que fez a opção, portanto eu não estava cá, mas em boa hora, as outras imagens, eu estou-lhe olhado para as imagens que há em Montreal, em Brampton, mesmo em Santa Maria do downtown de Toronto, foi uma cópia da dos Açores. A nossa não. O artista, que é de uma escola de Braga, quis fazer a cara de um português. E, portanto, a nossa imagem, se nós olharmos para ela, no futuro, os nossos jovens, aqueles que tiverem fé, quando vierem aqui, podem ver aqui a cara do avô, do bisavô, do pai, porque está ali a cara de um português. Olhai para a imagem dos Açores e a coroa fica lá acima. Aquela vem cá até por cima dos olhos. E porquê? Porque nós, os portugueses, temos o crânio mais baixo. Os orientais têm o crânio mais alto. Somos fisicamente, mesmo esta confusão que há por aí, não sei o quê, que muitas confusões, olha, basta olhar. Nos Açores a coroa fica lá em cima, porque o crânio é diferente. O homem do Oriente são diferentes de nós. Nós somos um povo assim. A dos Açores não se vê os dentes. Nós andamos sempre a mostrar os dentes. É uma das características nossas. Sorrimos. Somos assim. O Santo Cristo vê-se os dentes. O nosso. E é uma honra. É uma honra. E, portanto, a imagem do Santo Cristo dos Milagres, que veio lá do Oriente, dos Açores, que também é uma honra, é muito bonita. Imaginar os séculos, o povo que já acompanhou e o significado tem, mesmo dentro da própria igreja. A imagem dos Açores está ligada à Terra Nova. A Terra Nova. Aquele milhadão que está ali no peito, que é o nosso não é, mas o dos Açores é uma porta, era um sacrário. Portanto, era uma imagem que continha o sacrário. Imaginem os séculos, as pessoas que comungaram daquele sacrário. Era uma forma diferente. Mas é uma honra, e eu gosto de falar disto, porque isto é importante passar-se, dizer-se aos netos, dizer-se aos mais novos, porque, e foi por isso que eu me empenhava, sabendo a história. Foi a coisa mais importante que fizemos aqui na nossa igreja, foi a recuperação da capela. Muitas vezes, a ideia dos vidros, já várias vezes aqui encontrei, até já tive vários sustos,
aqui as pessoas nas portas e nas janelas, porque eu deixo a luz aberta durante a noite. E vem aqui, estão aqui, não sei se a rezar, se a falar com Jesus, mas vai. E, portanto, essa ideia está concretizada. Pronto, mas o Santo Cristo tem a ver com o povo de São Nicolau, daquele povo que teve que fugir. E São Nicolau, por exemplo, nós em Portugal, na cidade de Guimarães, que é o berço de Portugal, há uma festa de estudantes que chama-se as festas nicolinas, que se realiza mais ou menos nesta altura, e que é para celebrar São Nicolau. São Nicolau é um exemplo de solidariedade ao próximo. Ele livrou 3 moças de serem enviadas para a prostituição porque não havia dote. E, portanto, ele meteu pela chaminé o dote em ouro, porque ele era de famílias ricas, o dote, e salvou-as da má vida, porque a família não sabia o que lhe havia de fazer. Não correram mal os negócios e o pai vivia aflito. E esse acontecimento é que deu a origem a estes presentes. Os restos mortais de São Nicolau foram trazidos para a Itália. Eles estão numa cidade chamada Bari. E pronto. E hoje é um modelo. Este Pai Natal que nós temos por aí tem a influência holandesa. Os holandeses têm uma grande festa. Não é bem São Nicolaus, é Sinterklaas. E tinha um ajudante todo que se sujava de ferrugem das chaminés para significar este gesto de São Nicolau, mas que agora é uma grande discussão na Holanda e que faz levantar com suspeitas racistas e não sei o que mais, e estão a acabar com isso. Mas o Pai Natal foi trazido ali para Nova Iorque, porque Nova Iorque, como nós sabemos pela história, era a Nova Amsterdão, era a nova, porque aquele pedaço, não sei se o Estado todo, mas muito à volta de Nova Iorque era holandesa. E depois os ingleses foram expulsando, e isto é um processo histórico. Não sei se aqueles que julgam a história têm capacidade de julgar a história. Nós vivemos um tempo que é o tempo de pessoas mais perfeitas. Nunca houve na história pessoas tão perfeitas. São capazes de julgar o passado. Eu não sei o que o futuro vai dizer desta gente. Não sei o que vai dizer. Mas é uma sociedade única. É capaz de julgar, é capaz de condenar, é capaz... Não se entende, não se percebe. Eu não percebo. Pronto, São Nicolau tem a ver com a devoção do Pai Natal nas festas da Holanda, e veio para Nova Iorque, e a partir daí foi evoluindo, e é este Pai Natal que nós temos. Mas a inspiração é do verdadeiro São Nicolaus. Teve 20 anos preso por ser cristão, e quando foi no Concílio de Niceia, quando os protestantes dizem que começou a Igreja, há não sei quantos anos antes, é o maior disparate. Há muitos disparates que se dizem, mas esse é um grande disparate. São Nicolau, o imperador, beijou e joelhou-se diante dele a pedir-lhe perdão pelos 20 anos, quando deram a liberdade à Igreja, em 313. O próprio imperador joelhou-se diante de São Nicolau a pedir-lhe perdão pelos 20 anos que ele passou na prisão. E manteve-se firme. E nesse Concílio de Niceia discutiu-se a natureza de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E São Nicolau foi muito violento com aqueles que eram contrários. Um homem que passou 20 anos na cadeia, na prisão, e com uma firmeza de fé extraordinária. Nós também hoje, dia 6 de dezembro, só uma pequena palavrinha, faz 836 anos
partiu Afonso Henriques, o nosso primeiro rei. Eu gosto muito, eu quando vou a Portugal passo sempre ao túmulo do Afonso Henriques. É de duas coisas, é Fátima e o túmulo do Afonso Henriques. O Afonso Henriques está sepultado na igreja de Santa Cruz, em Coimbra. Nós, dos imigrantes, aqui no Canadá, em Montreal, a igreja é de Santa Cruz. A primeira igreja em Toronto dos portugueses foi de Santa Cruz. E que houve gente que passaram por lá. Portanto, a devoção dos portugueses à Santa Cruz, que era a devoção do nosso primeiro rei. E, portanto, nós aqui no Canadá, as duas primeiras igrejas, grandes igrejas, e há muita gente que nos acompanha, de Toronto, todos os dias, na missa, e de Montreal. Hoje vão rezar connosco pessoas de Cambridge, o terço, e conhecem todos a igreja de Santa Cruz. Portanto, a grande devoção do nosso primeiro rei era a Santa Cruz. E por isso é que a cruz está na nossa bandeira, está no símbolo, e nós somos o povo da Santa Cruz. E por isso é que quando chegámos ao Brasil, pusemos terra de Santa Cruz. O nome era Santa Cruz. E depois eles mudaram, foi lá o critério dele. No túmulo, peço estar-me a alongar, no túmulo de Afonso Henriques está escrito assim em latim. Eu vou ler em português. Aqui jaz um outro Alexandre. E o outro Alexandre foi um grande conquistador e imperador romano. Aqui jaz outro Alexandre. O outro Júlio César. Tudo do Império Romano. Guerreiro invencível. Honra brilhante do orbe. O orbe é do mundo. Douto na arte de governar, alcançou tempos seguros, alternando a sucessão da paz e das armas. Quanto a religião de Cristo deve a este homem. Provam os reinos conquistados para o culto da fé. Alimentado pela doçura da mesma fé, cumulou, além das honras do reino, riqueza para os pobres infelizes, que foi defensor da cruz e protegido pela cruz. Assinalou a cruz, formada de escudos no seu próprio escudo. Ó fama imortal, ainda que reserves para ti tempos longos, ninguém pode proclamar palavras dignas de seus méritos. Isto está no túmulo de Afonso Henriques, que é para nós uma honra. Agora, politicamente, não fica bem nós falarmos do passado, temos que só falar no presente. Eu sou daqueles que gosto muito de saber de onde venho. Também sei onde estou, mas, sobretudo, de onde venho. E eu venho, sou filho, como muitos de vós, destes heróis que nos fizeram e que nos dão muita honra. E neste dia, da morte, em 1185, portanto há 836 anos da morte deste nosso primeiro rei, e quis Deus que fosse no dia de São Nicolau. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor nosso Deus vem salvar-nos para que um dia vivamos no seu reino, peçamos-lhe com toda a confiança. Vinde salvar-nos, Senhor. Vinde salvar-nos, Senhor. Para que a Santa Igreja, nossa Mãe, anuncie com frequência aos seus fiéis que Jesus lhe confiou o ministério do perdão, oremos ao nosso Deus. Vinde salvar-nos, Senhor. Para que os homens da política e do Estado reconheçam que o Senhor fala de paz ao seu povo, aos seus fiéis, e é quando a ele se convertem, oremos ao nosso Deus. Vinde salvar-nos, Senhor. Para que os fiéis a quem o Senhor deu muitos dons
os saibam pôr ao serviço dos mais pobres, dos mais humildes, fragilizados e débeis. Oremos ao nosso Deus. Vinde e salvai-nos, Senhor. Para que os enfermos mais carenciados encontrem quem por eles não poupe esforços, como os amigos do paralítico do Evangelho. Oremos ao nosso Deus. Vinde e salvai-nos, Senhor. Para que os idosos da nossa comunidade sintam o carinho e a alegria dos seus filhos e a amizade dos que vivem a seu lado, oremos ao nosso Deus. Vinde e salvai-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com inefável amor, João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de os encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. É o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ouçamos nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, ouçamos nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição: José Sousa Borges, Marília Castro, Henrique Coimbra, Fernando Silva, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha palavra, mas dizeis a palavra e será salva.
Oremos. Fazei frutificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos aí 2 cestos aí à entrada, que é por causa para dar para a altura do Natal as nossas ofertas para o banco contra a fome. Se alguém quiser a caridade trazer, portanto, faça favor, está ali sempre à entrada da igreja. Na próxima quarta-feira é dia de Nossa Senhora da Conceição, e teremos a cerimónia aqui das velas, nesta capela, apesar das missas serem celebradas na igreja. E vamos ter 2 ao meio-dia, a missa do meio-dia, como é costume, e às 6 vai ser em inglês. O Sr. Padre Leo Berne faz o favor de celebrar a missa, portanto, a missa de Nossa Senhora da Conceição. Desejo a todos boa noite, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.